E aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Bom, bem-vindo a mais um vídeo do canal Inconfidente Libertário. Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo de adquirindo conhecimento descentralizado. Hoje eu vou ler o Manifesto Criptoanarquista, do Timothy C. May, escrito em 1992. Vamos lá. A gente tem que entender que esse era um cara muito inteligente, porque ele escreveu isso em uma época que a computação ainda não estava tão avançada igual hoje em dia. Ele escreveu isso no século XX ainda, 92, porra, muito antigo. Então assim, o cara ele já era inteligente e ainda falava de criptografia, ele falava de como usar isso para ser de forma de usar como resistência ao Estado. Então ele é extremamente inteligente. E eu acho que todo ANCAP deveria dar uma chance e estudar sobre criptoanarquismo. Está sendo meu foco de estudos agora. Tá? Tô estudando vários hackers ativistas, vários criptoanarquistas, os famosos cypherpunks, né? Que inclusive desencadeou. Eita porra. Deixa eu botar pra carregar aqui. Que inclusive desencadeou na criação do Bitcoin, porque o Satoshi Nakamoto, alguns falam que fazia parte desse grupo, né, dos criptoanarquistas. Mas enfim, vamos ler este manifesto, né? Um espectro está assombrando o mundo moderno. A ciência da computação está a ponto de fornecer a grupos e indivíduos a capacidade de se comunicar e interagir uns com os outros de maneira totalmente anônima. Duas pessoas podem trocar mensagens, conduzir negócios e realizar contratos digitais sem nunca conhecer o verdadeiro nome ou a identidade legal da outra parte. Tá? Então, a computação ela estava permitindo isso, estava permitindo o anonimato, né? Interações em rede serão irrastreáveis através do extensivo reencaminhamento de pacotes criptografados e caixas invioláveis que implementam protocolos criptográficos com garantia quase perfeita contra qualquer adulteração. A reputações será de importância central, se tornando muito mais importante nas negociações do que as análises de crédito de hoje. Então, primeiro, ele fala sobre o anonimato que a computação está permitindo, né? Depois ele fala sobre elas serem irrastreáveis por causa da criptografia, né? Esses desenvolvimentos irão alterar completamente a natureza da regulamentação governamental, a capacidade de taxar e controlar as interações econômicas, capacidade de manter as informações em segredo e até mesmo alterar a natureza da confiança e da reputação. Tá, isso aqui é completamente verdade. E ainda bem que foi assim, ainda bem que diminuiu a regulamentação governamental, né? Porque as pessoas elas devem sonegar, né? Elas devem não financiar o Estado, porque a partir do momento que você financia o Estado, você está concordando com ele. Independente se você é contra o que ele faz ou não, você está financiando. Se você não concorda com ele, se você não concorda com o Estado agredir a propriedade, por que você financia ele? Por que você paga imposto? Sonegue, porra. Tem vídeo no canal aí explicando como é que sonega, especificamente com criptomoedas, tá? Porque você fica mais anônimo. Vou gravar uns vídeos mais técnicos mais pra frente, mas vou falar várias técnicas de sonegação muito da hora, tá? Vamos continuar aqui. A tecnologia para essa revolução, que certamente será tanto uma revolução social quanto econômica, já existia em teoria durante a última década. Os métodos são baseados em criptografia de chave pública, sistema de zero knowledge, interativos e vários protocolos de software para interação, autentificação e verificação. Tem um ponto, né? Tem aquele ponto da computação quântica, né? Que é uma coisa que eu também já estudei, né? A computação quântica é basicamente aqueles computadores que não funcionam por bits e sim por qubits, que são os bits quânticos. Os bits normais eles funcionam com os binários, né? Que são zeros e 1. Só que os qubits
eles funcionam em superposição quântica. Ou seja, superposição quântica é quando a matéria está em dois estados ao mesmo tempo, se eu não me engano. É uma regra estranha da mecânica quântica, mas enfim. Os qubits, eles funcionam como 0 e 1 ao mesmo tempo. É como se fosse aquele experimento do gato de Schrödinger aplicado à computação. Entendeu? Então, assim, um computador quântico ele é muito mais rápido. Aonde eu quero chegar com isso? Que muitas criptografias vão poder ser quebradas facilmente. Porque, dando uma analogia aqui, enquanto um computador normal, ele, por exemplo, vai pegar uma chave para abrir a porta e tem várias chaves, ele usa uma chave por vez, o computador quântico ele pode usar todas as chaves de uma vez. Então, a computação quântica pode dificultar um pouco a criptografia, mas ainda pode ser revisada, né? Pode ter a criptografia pós-quântica, né? Que é chamada, que vai ser muito bem trabalhada e eu inclusive tenho bastante interesse nessa área, porque eu quero avançar com as ideias de liberdade e de resistência pacífica ao Estado, né? A famosa contra-economia, principalmente através de criptonarquia, tá? Principalmente através de métodos criptográficos e tecnológicos, que eu acho que são bem mais eficientes e bem mais fáceis de você ser um anônimo e não ser descoberto pelo Estado, a partir do quando você for sonegar o imposto, né? Então, vamos continuar aqui, né? Então é isso. A algum momento o Estado ele vai poder usar os computadores quânticos a favor dele, mas mesmo assim, estudando criptografia pós-quântica, vai dar para revisar isso aí e trabalhar a criptografia novamente e tornar tudo anônimo de novo, tá? Então o computador quântico ele não vai quebrar com tudo. O foco até agora tem sido em conferências acadêmicas na Europa e nos Estados Unidos, conferências estas que são monitoradas de perto pela Agência de Segurança Nacional, NSA. Mas só recentemente as redes de computadores e computadores pessoais atingiram velocidade suficiente para tornar as ideias realizáveis na prática. E os próximos 10 anos trarão a velocidade necessária para tornar as ideias economicamente viáveis e essencialmente imbatíveis. Redes de alta velocidade, caixas invioláveis, cartões inteligentes, satélites, transmissores, computadores pessoais e chips criptográficos que estão agora em desenvolvimento serão algumas das tecnologias facilitadoras. Aqui acredito que ele está falando sobre os custos de transação, né? Que a tecnologia ele vai diminuindo os custos de transação, vão dificultando a regulamentação governamental e diminuindo o poder do Estado, e que a algum momento o Estado ele vai quebrar pela tecnologia diminuir tanto os custos de transação que o Estado vai virar inútil, que foi o que eu falei lá no meu vídeo sobre a teoria dos custos de transação, tá? Tecnofatalismo ou governo mundial. Assistam. Mas enfim, o Estado tentará, é claro, desacelerar ou deter a disseminação dessas tecnologias, citando preocupações com a segurança nacional, o uso da tecnologia por traficantes de drogas e sonegadores de imposto, e temores de desintegração social. Muitas dessas preocupações serão válidas. A criptoanarquia permitirá que segredos nacionais sejam vendidos livremente e permitirá que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. Esse negócio de segredos nacionais aí, o Timothy May ele previu o Edward Snowden, porque o Edward Snowden depois ele foi um hacker que invadiu, né, o governo lá dos Estados Unidos e vazou várias coisas que eram segredo nacional, né? Então, muito louco isso aí. Mas enfim, o mercado informatizado e anônimo se tornará um possível abominável mercado para assassinos e extorsões. Vários elementos criminosos e estrangeiros serão usuários ativos na criptonet, mas isso não vai parar a propagação da criptoanarquia. Por mais que você vai ter essas pessoas ruins. Quando eu falo ruins, eu não estou falando de traficantes de droga nem sonegadores de imposto. Eu estou falando de assassinos que, por exemplo, usam ferramentas anônimas como o Telegram ou o Deep Web para vender conteúdos deles violando a propriedade de outra pessoa. Porém, isso não é um motivo para parar a criptoanarquia, entendeu? Não é por isso que você deve parar. E tem várias soluções para isso. Não vai ser meu foco agora, porém, isso acontece de qualquer maneira, tá? Sempre vai ter assassinos.
essa desculpa que o Estado pode dar para deter essas tecnologias, de que isso seria uma facilitadora para esse tipo de pessoa, é só desculpinha para aumentar a regulamentação e o poder dele. Não cola, ok? Assim como a tecnologia da impressão alterou e reduziu o poder das guildas medievais e a estrutura do poder social, os protocolos criptográficos também vão alterar fundamentalmente a natureza das corporações e as interferências do governo nas transações econômicas, combinado com mercados de informação emergentes. A criptoanarquia criará um mercado líquido para todo e qualquer material que possa ser colocado em palavras e imagens, e assim, como uma invenção aparentemente insignificante, como o arame farpado, tornou possível o cercamento de vastas fazendas e territórios, alterando para sempre os conceitos de terra e direito de propriedade na fronteira ocidental. Também a descoberta aparentemente menor de um ramo arcano da matemática se tornará o cortador de arame, que desmontará o arame farpado em torno da propriedade intelectual. Ergam-se, vocês não têm nada a perder a não ser as cercas de arame farpado. Muito foda a crítica dele aqui à propriedade intelectual, que é uma coisa que eu também já tenho vídeo, tanto shorts como vídeo no canal mesmo, explicando que propriedade intelectual não existe, porque ideias não são recursos escassos. Então, e tem aquele Aaron, eu esqueci o nome do moleque que ele vazou um monte de documento de uma faculdade lá. Aí ele foi condenado à prisão e ele se matou em 2013. Aaron Swartz. Cara, o moleque, ele era cofundador do Reddit. E tipo assim, ele só era contra a propriedade intelectual. Por causa disso, porque ele invadiu um servidor lá de uma faculdade, acho que era pública, sei lá, do governo, alguma coisa assim. E ele distribuiu várias informações que a faculdade cobrava de graça. O cara, ele foi condenado poderia ser condenado a 35 anos e pagar uma multa de $1 milhão. E aí o cara, ele se matou em 2013. Bom, tem gente que fala que foi o governo, né? Eu não duvido, porque o governo, vocês sabem como são tudo assassino. Mas enfim, cara, muito massa isso aqui, tá? Muito massa. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento. Esse cara aqui era muito inteligente, porque ele escreveu isso em 92, cara. A computação não era tão avançada. Previu muita coisa aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva aí. Valeu.